Boa noite a todos. Boa noite. Hoje, 26 de abril de 2017, nós estamos reunidos para estudarmos a obra Boa Nova. Hoje nós vamos iniciar o capítulo 4, a família de Zebedeu. A semana passada, no o último estudo do Boa Nova, nós já acompanhamos Jesus saindo de Jerusalém, aquele diálogo que ele esteve com Hanã, aonde Jesus nos apresentou a prepotência dos pseudos intelectuais. Jesus saindo de Jerusalém foi para a linda Galileia, e na Galileia se direcionou justamente para Cafarnaum, e ali encontrou quem? André e Pedro, que eram irmãos. Convidou esses dois para a implantação do reino de Deus na terra. E eles aceitaram. Nós acompanhamos isso no Evangelho de Mateus, no Evangelho de Lucas, no Evangelho de Marcos e no Evangelho de João. Percebemos que existem diferenças, mas que o centro da questão é o mesmo. Só que nos Evangelhos eles vão mostrar que foi convidado André, foi convidado Pedro, logo depois João e Tiago. Não se fala em Levi. Nem o próprio Evangelho de Mateus ele fala dele mesmo, como o terceiro. No Boa Nova nós descobrimos no último estudo que ele chamou André, chamou Pedro, logo depois ele foi e chamou Levi. Hoje nós vamos conhecer o chamado de João e de Tiago, que foi no dia seguinte. Mas vamos ver como está isso no Evangelho. Então vamos lá primeiro no Evangelho de Mateus. Mateus capítulo 4, versículo 18. Vamos lá, retomando. Estando Jesus, ele, a caminhar junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. Disse-lhes: segue-me, e eu farei de vós pescadores de homens. Eles, deixando imediatamente as redes, o seguiram. Continuando a caminhar, viu outro dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João, no barco com o pai Zebedeu, a consertar as redes, e os chamou. Eles, deixando imediatamente o barco e o pai, o seguiram. Então, no Evangelho de Mateus, aparece o chamado desses quatro. Confere? Vamos agora para o Marcos. Marcos capítulo 1, versículo 16. Quem tiver esse meu aqui é a página 1760. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu Simão e André, o irmão de Simão, lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. Disse-lhe Jesus: vinde em meu seguimento, e eu farei de vós pescadores de homens. Imediatamente, deixando a rede, eles seguiram. Um pouco adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, eles também no barco, consertando a rede, e logo chamou. E eles, deixando o pai Zebedeu no barco com os empregados, partiram. Igualzinho o outro. Vamos agora para Lucas, capítulo 5, versículo 1. Página nessa tradução, nós estamos com a tradução do Jerusalém, 1796. Lucas aqui aumenta um pouco mais a história. Vamos ver. Certa vez em que a multidão se comprimia ao redor dele para ouvir a palavra de Deus, à margem do lago de Genezaré, viu dois pequenos barcos parados à margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. Subindo num dos barcos, o de Simão,
Pediu-lhe que se afastasse um pouco da terra, depois sentando-se, ensinava no barco da multidão. Então aqui já deu uma diferença muito grande. Jesus entrou no barco, pediu que se afastasse, e do barco ele pregou. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo, lançai vossa rede para a pesca. Simão respondeu: mestre, trabalhamos a noite toda, sem nada apanhar. Mas por que mandas lançarei as redes? Fizeram isso e apanharam tamanha quantidade de peixes que suas redes se rompiam. Fizeram então sinais aos sócios do outro barco para virem em seu auxílio. Eles vieram e encheram os 2 barcos a ponto de quase afundarem. À vista disso, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus, dizendo: afasta-te de mim, Senhor, porque sou pecador. O espanto, com efeito, se apoderara dele e de todos os que estavam em sua companhia, por causa da pesca que haviam acabado de fazer. E também de Tiago e João, filho de Zebedeu, que era o companheiro de Simão. Jesus, porém, disse a Simão: não tenhas medo, doravante serás pescador de homens. Então, reconduzido aos barcos à terra e deixando tudo, eles o seguiram. Então aí já muda. Evangelho de quem? Lucas não conviveu com Jesus, Marcos também não. O que Marcos escreveu foi o que ouviu de Pedro, e o que Lucas escreveu foi através das pesquisas feitas e do material que Saulo de Tarso tinha e que deu a ele, solicitando que ele escrevesse sobre Jesus. Falta quem agora? Vamos para João? Vamos lá, em João capítulo 1, versículo 35. Todos apóstolos? Olha lá João. João foi o último a escrever o evangelho, já numa idade bem avançada. No dia seguinte, João se achava lá de novo, com 2 de seus discípulos. Esse João aqui é o João Batista. É o João falando do Batista. No dia seguinte, João se achava lá de novo com 2 de seus discípulos. De novo por quê? Porque Jesus não esteve com João Batista? Ao ver Jesus que passava, disse quem? João Batista: eis o Cordeiro de Deus. João Batista falou, Jesus passou: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Os 2 discípulos ouviram-no falar e seguiram Jesus. Ele não diz quem é esses 2 discípulos até agora, mas ele diz que com João Batista tinha 2 discípulos, e o João Batista falou: esse é o Cordeiro de Deus. E os 2 que estavam seguindo João Batista já passaram a seguir quem? Jesus voltou-se e, vendo que eles o seguiam, disse-lhes: que procurais? Disseram-lhe: Rabi, que traduzido significa mestre, onde moras? Disse-lhes: vinde e vede. Então eles foram e viram onde morava, e permaneceram com ele aquele dia. Era a hora 10ª aproximadamente. Começando a contar a partir de 6 horas, aí vê qual era a hora 10ª. André, o irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que ouviram a palavra de João e seguiram Jesus. Opa! Então aqui ele está dizendo que quem estava com João Batista era quem? André. Que era um dos 2. Era André, segundo João Evangelista. Era um dos 2 que ouviram as palavras de João e seguiram Jesus. Encontra primeiramente seu próprio irmão Simão, que é o Pedro, e lhe diz: encontramos o Mestre, que quer dizer Cristo. Ele o conduziu a Jesus. Fitando, disse-lhe Jesus: tu és Simão, filho de João, que é Jonas, tá? Chamar-te-ás Cefas, que quer dizer pedra. No dia seguinte, Jesus resolveu partir para a Galiléia e encontrou Filipe
E Jesus lhe disse: segue-me. Filipe era de Betsaida, a cidade de André e de Pedro. Filipe encontra Natanael, ou seja, aqui nem aparece João, o próprio João, não aparece Tiago, aparece só André, Pedro, Filipe e vai adiante. Então, bem diferente ainda dos outros três. Vamos ver agora o que os Espíritos nos contam em torno desse chamado. Até agora nós só temos 3. Levi, que é Mateus, Pedro e André. Pedro e André são irmãos. E Jesus já está na casa de Pedro. Vamos lá? Vamos ver a revelação do mundo espiritual sobre esses detalhes. Vamos lá? Que Jesus nos conduza na história dele. Assim seja. A família Zebedeu. Vamos agora para o Boa Nova. Na manhã que se seguia a primeira manifestação de sua palavra defronte do Tiberíades, o mestre se aproximou de 2 jovens que pescavam nas margens e os convocou para o seu apostolado. Então, nós já sabemos que não foi uma sequência. Num dia, Jesus chamou 3 e já fez a primeira pregação pública. No dia seguinte, logo pela manhã, Jesus sai e chama quem? Mais 2. Filhos de Zebedeu, Disse bondoso: desejais participar das alegrias da Boa Nova? Tiago e João, que já conheciam as pregações do Batista. Então, quem eram os discípulos do Batista? Não, André. Entendeu? Era Tiago e João, que já conheciam as pregações do Batista, e o Batista, como era o precursor, estava avisando que o Messias estava vindo. Tiago e João já conheciam as pregações do Batista e que o tinham ouvido na véspera. Ouvido quem? Na véspera? Jesus. Tomado de emoção, se lançaram para ele. E ouvindo João Batista, eles ouviram inclusive quando João Batista disse: esse é o Filho de Deus, o Cordeiro. Isso é ele mesmo. Eles, tomados de emoção, se lançaram para Jesus, para ele, transbordantes de alegria. Eles clamavam felizes. Olha lá, ele diz assim, ó: transbordante de alegria. Mestre, mestre. Dupla. Exclamavam felizes, como se fossem irmãos bem-amados que se encontrassem depois de longa ausência, tocados pela força do amor que se irradiava do Cristo. Meus irmãos, no livro Consolador, o Emmanuel vai falar sobre almas gêmeas. Estávamos até estudando sobre isso. E o livro dos Espíritos deixa bem claro que não existe metades eternas. O que é a metades eterna? É Deus ter feito uma criatura já predestinada a encontrar com outra e se completar. Então, nesse sentido, não existe. Deus não faz ninguém pela metade. Agora, quando o Emmanuel se refere à alma gêmea, é aquela criatura em que você, ao longo das encarnações, você vai convivendo e vai crescendo o sentimento de amor por aquela pessoa. Ao ponto de estar junto, promove uma alegria enorme. E quando não estão juntos, sente uma saudade enorme. E nós vamos encontrar isso na literatura espírita, na obra Paulo Estevão, Paulo e Abigail. Nós vamos encontrar na obra 2000 anos, Emmanuel e Lívia.
Nós vamos encontrar no livro Renúncia, Alcione com Pólux. Então são almas que se amam profundamente, mas que isso foi desenvolvendo ao longo das existências. Então Emmanuel, defendendo essa tese no livro O Consolador, ele, que inclusive é o compositor da música Alma Gêmea, feito para Lívia, é questionado a ele. Então, partindo desse princípio, quem é a alma gêmea de Jesus? Aquela alma que ele ama profundamente, que se entristece de ver a dor do ser amado, que se completa em estar na presença do ser amado. A resposta: a humanidade terrena. É assim que ele nos ama e conhece a cada um de nós. Essa intensidade desse amor ele sente por nós. Por isso que ele se entregou para o madeiro. Por isso que ele disse: Pai, perdoa, ele não sabe o que faz. Por isso que ele se fez carne, se submetendo a viver com pessoas extremamente ignorantes. E por isso essa alegria ao abraçar Pedro, ao abraçar Tiago, ao abraçar João, ao abraçar qualquer pessoa, inclusive aqueles que o traíram. E para aqueles que ainda não compreendiam a sua palavra, o olhar dele era de compaixão e às vezes de um grande silêncio, porque quem ama não tem palavras para maltratar. Por mais que você saiba que o seu irmão está errado, mas tem que amar muito para poder calar. E esse amor nós ainda estamos tateando. Tocados pela força do amor, e é esse amor que se irradiava do Cristo, fonte inspiradora das mais profundas dedicações. Falaram largamente da aventura de sua união eterna, de sua união eterna, no futuro, das esperanças com que deveriam avançar para o porvir, proclamando as belezas do esforço pelo Evangelho do Reino. Vamos ver o conceito da palavra Evangelho, porque hoje, quando nós falamos de Evangelho, a gente pensa nisso aqui. Confere no livro, nos 4 Evangelhos. Vamos ver a etimologia da palavra Evangelho? Anota. Evangelho significa boa mensagem, boa notícia ou boas novas. Deriva da palavra grega evangelion. É uma palavra grega. Então, nessa época aqui, quando fala evangelho, não vai pensar o livro, porque nem tinha as anotações. Ele estava falando da boa notícia, da boa mensagem, da boa nova. Era uma boa notícia. Estou lhe trazendo o evangelho, a boa notícia. A boa notícia do reino, que todos eles aguardavam. O reino de Deus. Os 2 rapazes galileus, evangelho, evangelho, bom, gelio, angelion, né? Que seria mensagem, tá? Os 2 rapazes galileus, quem eram os 2 rapazes? Tiago e João. Eram os 2 rapazes, Tiago e João, que eram o quê? Os 2 rapazes galileus eram de temperamento apaixonado. Apaixonado.
profundamente generosos. Tinham carinhosas e simples, ardente e sinceras almas. Jesus sabia quem chamava. Olha, gente, olha o temperamento apaixonado. Eles eram profundamente generosos. Tinham carinhosas e simples, ardente e sinceras as almas. E aí nós vamos nos deparar na obra Paulo Estevão. Logo depois de Estevão, o segundo mártir é Tiago Maior, irmão de João Evangelista. E o único que ficou junto com Maria no momento da crucificação foi João Evangelista. O discípulo amado. Bem no fim. No começo e no fim. João tomou das mãos do Senhor, beijou-as afetuosamente, enquanto Jesus acariciava os anéis macios dos cabelos de João. Então, olha essa atitude maternal. Isso é coisa de mãe. Porque o nosso Senhor Jesus, gente, o Espírito puro, e o nosso Senhor Jesus é, além de um Espírito puro, já é um Espírito crístico. Ele já tem o domínio pleno do ânimos e da ânima, do Ian e do Yin. Porque nós encarnamos em corpo masculino para adquirirmos a personalidade, aprendizados, lições. Nós reencarnamos no corpo feminino para nos aproximarmos da maternidade, da amorosidade. São lições totalmente diferentes. Mas para o equilíbrio do espírito, eu tenho que ter essa bipolaridade em perfeita harmonia. Então esse ato de Jesus agora, gente, ele está na cultura judaica no ano de 30. O meu pai, uma vez o meu irmão foi beijá-lo, ele carregava uma culpa, tadinho, porque esse meu irmão até desencarnou de acidente. E quando o papai falava nisso, chorava. O meu irmão foi tentar beijá-lo, ele puxou o rosto. Que é isso, rapaz? Homem não beija homem? Isso agora, em 1900. Tu imagina esse ato de Jesus, naquela época, acarinhando os cabelos de João. Em que um pai judeu jamais poderia beijar um filho. Por isso, na parábola do filho pródigo, ele conta o quê? Que o pai beijava o menino várias vezes, mostrando a alegria de quando o filho volta à casa paterna. Então, o ato dele é de muita amorosidade, é um ato de mãe, da ânima, que dentro dele tem um equilíbrio perfeito. Quando ele tem que acionar ele aciona. Quando ele tem que acionar o outro, ele sabe acionar com perfeito equilíbrio. Energia e amor. João, a diferença de idade, sabe? Não, filho. Não. De quem? Bem, aqui ele era um adolescente ainda. Agora não posso dizer se tinha 13, 14, 15, mas era por aí. Tinha o cabelo até cacheado, né? Mas era bem jovem. Vamos ver aqui para frente. Então esse ato, né? João tomou das mãos do Senhor, beijou-as afetuosamente, enquanto Jesus lhe acariciava os anéis macios dos cabelos, tal qual uma mãe. Tiago, como se quisesse hipotecar a sua solidariedade inteira, aproximou-se do Messias e lhe colocou a mão sobre os ombros de Jesus. Aquele ato assim, olha, conta comigo, estou junto. Hoje o jovem diria, tamo junto. E misturado. Aproximou-se do Messias e lhe colocou a destra, a mão sobre os ombros em um amoroso transporte.
Os 2 novos apóstolos, entretanto, eram ainda muito jovens e, em regressando à casa com o espírito arrebatado por imensa alegria, relataram à sua mãe o que se passara. Eles eram muito jovens, então 13, 14, 15, 12, não sabemos, mas eram muito jovens, ao ponto de contar para a irmã. Os 2 primeiros já seguiram, homens adultos já de maior idade, não era o caso dos meninos. Salomé, a esposa de Zebedeu, então, temos uma informação, o nome da mãe de João Batista, que isso não está nos 4 evangelhos. O nome da mãe era Salomé. Esposa de Zebedeu, apesar de bondosa e sensível, recebeu a notícia com certo cuidado. Também ela ouvira o profeta de Nazaré nas suas gloriosas afirmativas na véspera. Ela ouviu, Jesus não teve a primeira palestra dele pública, ela estava lá ouvindo e viu que ele falava muito bem. Fora a vibração, imagine. Cidade pequena, né? Pequeniníssima, né? Era um vilarejozinho. Pôs-se então a ponderar consigo mesmo: não estaria próximo aquele reino prometido por Jesus? Quem sabe se o filho de Maria, que é Jesus, não falava na cidade em nome de algum príncipe? Então, ou seja, ela sabia a origem de Jesus. Porque ele não era de Nazaré? Próximo, ele não era um carpinteiro? Fofoca sempre existiu, informação corria solta. Então eles sabiam, conheciam que ele era filho de Maria. O Cristo deveria ser o intérprete de algum desconhecido ilustre que recrutava adeptos entre os homens trabalhadores e mais fortes. Então eles não conseguiam entender da implantação do reino de Deus no coração. Eles achavam que era algo que físico, era um reinado mesmo, que tinha um rei. Eles pegavam isso ao pé da letra. Que recrutava adeptos entre os homens trabalhadores e mais fortes. A quem seria confiado os pontos mais altos dentro da nova fundação? Ela já começou a se preocupar. Se ele está aqui para recrutar trabalhadores em nome de algum príncipe, quem será que vai ocupar os cargos maiores? Seus filhos queridos bem os mereciam. Cor de mãe. Mãe já quer o melhor. Seus filhos queridos bem os mereciam. Precisava agir enquanto era tempo. O povo de há muito falava em revolução contra os romanos e os comentadores mais indiscretos anteviam a queda próxima dos Antipas, que eram os governadores, né, os reis. O novo reinado estava próximo e, alucinada pelos sonhos maternais, olha, alucinada pelos sonhos maternais, qual é o sonho de toda mãe? Fazer do filho alguém de projeção social. Sonhos alucinados da mãe, tá? Salomé procurou o Messias no círculo dos seus primeiros discípulos. Então ele foi lá. Quem eram os primeiros? Ela foi lá. Quem eram os discípulos? Os primeiros? André e Levi. Só os 3. Então ela foi, porque até então os meninos não eram discípulos ainda, não fazia parte do colegiado. A mãe ainda não tinha aprovado, nem o pai. Então ela foi até Jesus e estava na presença do Levi, do Pedro. Pedro tem um olhão crítico.
De Pedro e de André. Vamos agora lá no Evangelho. Essa passagem vai estar em Marcos. Essa passagem que nós vamos ler vai estar em Marcos e Mateus. Vamos começar por Mateus. Está no capítulo 20. Capítulo 20, versículo 20 a 23. Vamos ver como Mateus anotou esse diálogo entre Salomé, Mateus, capítulo 20, versículo de 20 a 23. E Marcos, capítulo 10, versículo de 35 a 45. Vamos começar por Mateus. Página desse aqui, 1740. Tradução, Bíblia de Jerusalém. Pedido da mãe dos filhos de Zebedeu. Então a mãe dos filhos de Zebedeu, juntamente com seus filhos, então aqui já conta que ela foi e levou os meninos juntos. No Boa Nova deixa claro que ela foi sozinha. Dirigiu-se a ele, prostrando-se para fazer-lhe um pedido. Ele perguntou, Jesus perguntou a ela, que queres? Ao que ela respondeu, dize que estes meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e outro à tua esquerda, no teu reino. Jesus respondendo disse, ele diz que Jesus responde, não sabeis o que pedes. Podeis beber o cálice que hei de beber? Eles responderam, podemos. A mãe deve ter dado aquela olhada assim, né? Me podemos. Então lhe disse, sim, bebereis do meu cálice. Todavia, sentar à minha direita e à minha esquerda não cabe a mim concedê-lo, mas é para aqueles aos quais o meu Pai o destinou. Essa foi a anotação de Mateus. Vamos ver agora a anotação de Marcos. Marcos é capítulo 10, versículo 35 a 45. Só está nos 2, eu só achei nos 2. Já Marcos, capítulo 10, aqui é a página 1775, tradução de Jerusalém. Tiago e João, filhos de Zebedeu, foram até ele e disseram, então aqui a mãe nem existe. Eles mesmo foram direto. Mestre, queremos que nos faça o que te pedimos. Ele perguntou, que quereis que vos faça? Disseram, concede-nos a tua glória, sentarmos-nos, um à tua direita e outro à tua esquerda. Jesus respondeu, não sabeis o que pedes. Podeis beber o cálice que eu beberei e ser batizado com o batismo com que serei batizado? Sim. Eles disseram, podemos. Jesus respondeu, do cálice que eu beber, vós bebereis, e com o batismo com que eu for batizado, serei batizado. Todavia, o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não cabe a mim concedê-lo, mas é para aqueles aos quais isso foi destinado. Não mete nem o nome do Pai aqui. Então nem aparece a mãe e nem aparece Deus, tá? Nessas 2 anotações que está em Marcos e... Nós aqui já entendemos que o objetivo de Salomé era conseguir um cargo para os filhos para servir o mundo, não era servir a Deus. O texto subentende como se fosse para servir a Deus, mas na cabecinha dela o reinado era algo que? Tanto físico mesmo. Era um reinado mesmo. Vamos ver esse diálogo, ela com Jesus na presença de Pedro, Tiago. Quem era, gente? Vai, Pedro, Levi e André. O novo reinado então estava próximo e alucinada pelos sonhos maternais, Salomé procurou o Messias no círculo dos seus primeiros discípulos. Senhor, disse atenciosa, logo após a instituição do teu reino
eu desejaria que os meus filhos se assentassem, um à tua direita e o outro à tua esquerda, como as duas figuras mais nobres do teu trono. Ela pediu pouco, né? Ela não tem intimidade com Jesus. Ela sabe pedir. Ela encontrou com ele na pregação um dia antes. Mãe, é um caso sério. Invade a casa de Pedro e ela é direta. Já vai pedindo pouca coisa. Eu desejaria que os meus filhos se sentassem. Um à tua direita e outro à tua esquerda. Como as duas figuras, né? Mais nobre. Jesus sorriu, porque quando a gente ama, a gente releva as leseiras baré. Tem aquele sorriso. Jesus sorriu e obtemperou, né? Contrapôs com humildade. Obtemperar é contrapor com humildade, com um gesto bondoso. Antes de tudo, é preciso saber se eles quererão beber do meu cálice. Então a pergunta é válida. Eles querem beber? Então os dois evangelistas fizeram essa anotação, essa lição ficou. Eles poderão beber do meu cálice? A genitora dos dois jovens embaraçou-se. Além disso, o grupo que rodeava o Messias e observava com indiscrição, aquele olhar de fofoca. O grupo que rodeava o Messias a observava com indiscrição e manifesta curiosidade. Basta entrar alguém e já estica o olho. O que será que está acontecendo ali? Já fica ali doido para saber a conversa, né? Reconhecendo que o instante não lhe permitia mais amplas explicações, ela retirou-se apressada, colocando o seu velho esposo ao corrente dos fatos. Então aqui em nenhum momento os meninos não estavam juntos e ela não respondeu, sim, eles estão prontos para beber do cálice. Ela ficou embaraçada, ela não entendia o que era aquilo, se preocupou com o olhar dos meninos curiosos em cima dela. Ela disse, eu vou chamar o marido, porque eu sozinha não vou resolver esse pepino, eu não sei que cálice é esse. Chamou o Zebedeu. Ao entardecer, ela foi que hora cedinho, foi? Já é no dia seguinte. Ela foi no dia seguinte. Ele pregou no finalzinho da tarde, no dia seguinte ela já foi procurar Jesus. Ao entardecer do mesmo dia, ao entardecer, finalzinho da tarde, cessado o labor do dia, Zebedeu, acompanhado pelos dois filhos, procurou o mestre em casa de Simão. Jesus lhes recebeu a visita com extremo carinho. Então, a primeira ida foi Salomé, sozinha. Agora vai o pai, e o pai acompanha, leva os dois, finalzinho da tarde. Jesus recebeu a visita com extremo carinho. Enquanto o velho Galileu expunha as suas razões, humilde e respeitoso. Zebedeu, respondeu-lhe Jesus, tu que conheces a lei e lhe guardas os preceitos no coração, sabes de algum profeta de Deus que no seu tempo fosse amado pelos homens do mundo? Todos os profetas foram odiados no seu tempo, maltratados no seu tempo. Ele já começa fazendo essa indagação. Ele está dizendo, tu conheces algum profeta? Olha só, sabe de algum profeta de Deus que no seu tempo, no tempo que viveu, fosse amado pelos homens do mundo? Olha como ele começa essa conversa. Tu vai entregar teus filhos, mas
testemunho não será fácil. Não, Senhor. Que fizeram de Moisés, de Jeremias, de Jonas? Todos os emissários da verdade divina foram maltratados e trucidados, ou banidos do berço em que nasceram. Na terra, o preço do amor e da verdade tem sido o martírio e a morte. Para nós entendermos, Jeremias viveu de 626 a 586 a.C. Ele combatia a idolatria, tá? A idolatria. Jeremias. Jonas, nós bem conhecemos a história dele. Ele foi aquele que viveu 3 dias dentro da barriga da baleia. Isso tudo é metáfora, tá, gente? Não vai pegar o pé da letra, por favor. Agora, olha só. Na terra, atenção, na terra, o preço do amor e da verdade tem sido o martírio e a morte. Ele já está mostrando o trabalho. O pai de Tiago e de João ouvia o humilde e repetia: Sim, Senhor. E Jesus, como se aproveitasse o momento para esclarecer todos os pontos em dúvida, continuou: O reino de Deus tem de ser fundado no coração das criaturas. O trabalho árduo é o meu gozo, o sofrimento, o meu cálice, mas o meu espírito se ilumina da sagrada certeza da vitória. O reino de Deus tem de ser fundado no coração das criaturas. Ainda há pouco falávamos no estudo da obra O Livro dos Espíritos. O mal que temos que combater é o que está dentro ou o que está fora? Dentro. As influências que recebemos por aquilo que cultuamos dentro de nós. Então, o reino de Deus, ele tem que ser instalado em nós, em nossa alma. Quando eu falo de alma, eu falo também de pensamentos. Quando eu falo de alma, nós também falamos de atitude, de renovação. Então, o reino do nosso Senhor, ele tem que ser implantado dentro de nós. É no nosso mundo interior. Ele vem de ser fundado no coração das criaturas. O trabalho árduo é a minha alegria. Ele está apresentando o reinado dele. Não é o trabalho mole, não, é o trabalho árduo. E todas as almas que optam em seguir as pegadas do Cristo esquecem de si mesmo, pegam a cruz e seguem o Cristo. E trabalham muito. Pode ver, pode procurar na história. Trabalham muito. Eles não mandam, eles fazem. Eles conduzem a multidão através do exemplo, não mais da palavra. Eles realizam. O trabalho árduo é o meu gozo, é a minha alegria. O sofrimento, meu cálice. Mas o meu espírito se ilumina da sagrada certeza da vitória. A esperança. Porque eu sei que nenhuma das minhas ovelhas, na fala de Jesus, se perderá. Então ele trabalha hoje
mas com a esperança no amanhã. E isso ilumina. Então, Senhor, Exclamou Zebedeu respeitoso. o vosso reino é o da paz e da resignação que os crentes de Elias esperavam. Crente na condição dos que acreditavam, dos que seguiam Elias, tá? Ele viveu no século 9 antes de Cristo. E essa anotação que ele está se referindo está no livro de Malaquias, capítulo 3, versículo 23. Capítulo 3, versículo 23, em Malaquias, livro de Malaquias, em que fala da vinda do Messias. Século 9 a.C. Século 9 a.C. Jesus, com um sorriso de benignidade, acrescentou cenas do próximo capítulo. Vamos aguardar esse diálogo de Jesus a próxima quarta-feira, se Deus assim nos permitir. Perguntas? Nós temos aqui uma dúvida sobre o sofrimento ou meu cálice. O sofrimento é o meu cálice. O que é um cálice? É um copo, um objeto onde eu tenho coisa dentro, um líquido dentro. O que ele bebe é o sofrimento. Por quê, gente? Isso é toda uma simbologia e ele está se referindo aqui ao Antigo Testamento. São símbolos do Antigo Testamento. Entendeu? Na condição de... Ele não é considerado um príncipe, um rei. O cálice dele não é do prazer, é da dor ainda. Porque normalmente quando você está tomando um cálice, aquilo é um momento de quê? De prazer, de desfrute. Então, o meu cálice, esse prazer, esse repouso, é de sofrimento. Não é de prazer ainda. E ele já iniciou dizendo: todos os profetas, no seu tempo, sofreram. Então, ele está aqui apresentando para o Pai, para ele pensar verdadeiramente, porque o reinado dele não é de gozo. Tanto é que ele diz: o meu gozo é o quê? Trabalho árduo. É o trabalho árduo. O meu cálice, o prazer, é o quê? Sofrimento. Está apresentando para ele que o reinado dele não é de glórias, é de sacrifício. E sobre aquela citação que dizem que ele falou sobre afasta de mim esse cálice. Isso daí é justamente, existe assim, sabe, o Paulo Macedo, uma linha de estudo muito grande, mas uma coisa você pode ter absoluta certeza: ele não estava com medo da morte. Não era isso. Mas será que ele queria que afastasse o sofrimento? Que sofrimento? Não tinha. Não faz sentido. Ele já estava. É. E outra coisa, nesse momento, é o momento que ele está no horto orando. Se você for pegar, é o momento que ele está no horto orando. Ele estava sozinho. E os três que estavam acompanhando estavam dormindo. Não dá para saber se é verdade. Será que, isso são suposições, será que, no momento em que os evangelistas foram escrever, não supuseram que ele viesse a pedir que afastasse aquele cálice dele? E ele já disse que o cálice dele é de sofrimento. Então, o que nós temos que começar a entender é dizer assim: olha, essa hipótese aqui eu tenho certeza que não era. Que é? Qual é? Que Jesus estava com medo de morrer. Então, em verdade, a dor do nosso Senhor Jesus, ele em nenhum momento estava desesperado com a chicotada. Mas ele estava muito preocupado com o que nós estávamos fazendo e arrumando um resgate coletivo. Por isso ele, Pai, perdoa. Ameniza o resgate desse povo. Porque, gente, a lei, amor, justiça e caridade, é uma lei só. Lei de amor, justiça e caridade. Se fosse só de justiça, nós estaríamos fritos igual jaraqui.
Porque a lei é mais de amor, ticado, bem ticado. Entendeste? Então, em verdade, nós jamais... Será que Jesus ficou com medo? Gente, ele é o criador do planeta Terra. Ele é o co-criador. Ele sabia que no terceiro dia... Quem tem medo de morte somos nós. Quando fala em morte... O quê? Mas ele... Então, o máximo que nós podemos dizer, olha, eu ainda não consigo entender essa passagem, mas o que eu tenho certeza é que ele é o Cristo. Pronto. Medo de morte, medo de chicotada, medo disso, medo daquilo. Às vezes, o bom pedagogo, ele faz a pergunta, ele sabe a resposta, mas ele quer que a criatura se escute. Se autoavalie com as suas respostas. Mas ele já sabe. Ele não precisa te ouvir para saber a tua resposta. Ele já te conhece a mais do que você mesmo. Porque às vezes a gente se acha bonzinho, a gente acredita que é bom. Que tem de doido achando que é bom. Não, eu sou caridosa. Ainda faz aquela carinha de caridoso. Vai morar junto. E a pessoa fica meio perturbada achando que é boazinha. Não é não. Todos nós temos as nossas encrencas ainda. Alguma pergunta mais, gente? Foi bom, meu filho? Graças a Deus. Todo mundo bem? Tudo alright? Deu para aprender? Vamos ficar em stand-by, aguardando a explicação do nosso Senhor Jesus. Gente, tudo isso é para nós nos aproximarmos do amor da nossa vida. E começar a entender do amor dele por cada um de nós. Que é infinito. É aquele amor de alma gêmea. Nós somos meio rebeldes, né? A gente maltrata o nosso amor que só. Mandamos até crucificá-lo. Está te maltratando? Não está cuidando bem do burrinho na fala de Francisco, né? Vamos orar então? Osa, vem orar pra gente, Osa. Cantar uma musiquinha bonitinha, voltada para Jesus. Meus amores, nós agradecemos ao nosso Senhor Jesus pela inspiração. Vamos agradecer constantemente aos amigos espirituais que aqui estão conosco, que nos inspiram, nos intuem, sempre com tanta amorosidade. E que eu conto com vocês lá no domingo e com as orações, né? Vamos lá então? Fechar os nossos olhos, trazermos a figura do nosso amado Mestre Jesus, recordarmos do chamado dele a Pedro, a André, a ida do nosso Senhor Jesus até Levi no trabalho, realizando ali também o chamado. E hoje, dialogando com a mãe, amorosamente, com o pai, mas apresentando que o reino dele é um reino ainda de muito sacrifício. E todos nós, Senhor, aqui presente, hoje, também recebemos o chamado. E o Senhor já nos disse, através do teu evangelho, que o teu reinado, ainda hoje, no ano de 2017, é ainda de sacrifício e sofrimento. Mas o sacrifício hoje, Senhor da vida, é sacrificar as nossas vontades mesquinhas e absurdas. O nosso sacrifício hoje é sacrificar a vaidade, o orgulho, o egoísmo e a egolatria. E o sofrimento, Jesus, é fazer um sacrifício para calar, para não ferir. É fazer um sacrifício do trabalho, mesmo o corpo pedindo o repouso. É fazer um sacrifício de respeitar os nossos pais, de respeitar o nosso semelhante.
de cuidar de um necessitado. E às vezes, Senhor, esse necessitado está embaixo do mesmo teto que moramos. Muito obrigada, divino amigo, por todos esses momentos de reflexão. Alma gêmea da minha alma, flor de luz da minha vida, surge-me a estrela caída das belezas da amplidão. Quando eu errava no mundo, triste só no meu caminho, chegaste devagarinho e encheste o coração. Vinhas nas bênçãos dos deuses, na divina claridade, tecer-me a felicidade em sorrisos de esplendor. És meu tesouro infinito, juro-te eterna aliança, porque só tua esperança, com és todo o meu amor. Alma gêmea da minha alma, se eu te perder algum dia, serei a escura agonia da saudade dos teus véus. Se um dia me abandonares, luz terna dos meus amores, hei de esperar-te entre as flores, nas claridades do céu.